Olá, alunos, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre membrana plasmática. Últimas aulas eu havia comentado com vocês sobre a estrutura da membrana plasmática, né? Falei para vocês que a membrana ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídio e no meio dessas camadas de fosfolipídio nós temos proteínas, né? Nós temos proteínas integrais e periféricas. Integrais é aquelas que atravessam a membrana e as periféricas são encontradas tanto do lado externo quanto do lado interno da membrana plasmática, né? Então, ela é um mosaico, tá? Formado por fosfolipídio e proteínas, né? Além do fosfolipídio, nós temos o colesterol, que também faz parte da composição química da membrana plasmática. Falamos para vocês da importância da membrana plasmática e uma dessas importâncias é a passagem de substâncias do meio externo da célula para o meio interno ou vice-versa, do meio interno para o meio externo, né? Falamos a vocês que existem dois tipos de passagem de substância. Um tipo de passagem onde a célula não gasta energia para que aconteça, ele vai livremente pela membrana, né? Nós chamamos de transporte passivo. E aquele transporte que ocorre por meio de gasto calórico, gasto energético da célula, que é o transporte ativo. Falei para vocês que o transporte passivo, nós temos a difusão e a osmose, né? Difusão sendo desmembrada em simples e facilitada. E o transporte ativo, que é aquele que ocorre com o gasto de energia, nós temos aí a bomba de sódio e potássio, as endocitoses e as exocitoses. Tá? São exemplos de transporte ativo. Vamos começar o transporte de substâncias pela membrana por meio do transporte passivo. Só lembrando a vocês que no transporte passivo não ocorre gasto energético. Tá? Então as substâncias entram e saem dentro da célula por meio de concentração dessa própria substância. Tá? Existem três tipos de transporte passivo, né? A difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Tá? Lembrando a vocês que para a gente começar a falar sobre difusão e osmose, nós temos que ter em mente o que significa alguns termos, por exemplo, solvente, soluto e solução. Né? O que é um solvente? Na biologia, o solvente mais utilizado é sempre quem? A água. Solvente é aquilo que vai dissolver algo, né? Então, na biologia, o solvente principal é a água. Por isso nós falamos na biologia que a água é um solvente universal, né? Então, o principal solvente aqui que nós vamos trabalhar na biologia sempre vai ser a água. Tá? E o que é o soluto? O soluto é aquilo que vai ser dissolvido pelo solvente. Né? Se o solvente é a água, aquilo que for dissolvido será o soluto, né? Que pode ser cloreto de sódio, pode ser glicose, pode ser outro carboidrato qualquer ou qualquer outra substância. Né? No nosso exemplo que eu vou dar para vocês aqui, o soluto será cloreto de sódio, sal de cozinha. Enfim, tendo em vista, já sabe o que é o soluto, que é aquilo que vai ser dissolvido. Substância, molécula que vai ser dissolvida. O solvente é aquilo que dissolve. Quem é o solvente? Sempre a água. E o conjunto de solvente e soluto eu formo o que nós chamamos de solução. Né? Então tem que ser sempre em mente aqui, ó. Solvente. Solvente. Quem que é o solvente? Sempre a água. Mas o soluto é igual a uma solução. Tá? Então tem uma solução de água mais glicose, uma solução de água mais sal de cozinha, tá? O que é o sal? O soluto e o solvente sempre é água. Estou falando isso para vocês, porque dentro da difusão e dentro da osmose ocorre a passagem pela membrana justamente disso, ou de solvente ou de soluto. No caso da difusão, seja ela difusão simples ou difusão facilitada, o que passa, o que atravessa do meio ao outro pela membrana, sempre será o soluto. Sempre, sempre, sempre. Tá? Então, o soluto entra dentro da célula ou sai dentro da célula. Tá? Então, quando o soluto entra ou sai da célula, esse tipo de transporte passivo é chamado de difusão, que pode ser de dois tipos, simples ou facilitada. Né? No caso da passagem de solvente, tá? Lembrando que solvente é quem? Água, né? No caso de passagem de solvente, o processo chama-se osmose.
Então tem que ter isso na sua cabecinha, ó. Difusão, a passagem que atravessa pela membrana sempre será o soluto, e na osmose o que passa pela membrana sempre será a água, sempre será o solvente, ok? Então tem que ter isso na sua cabecinha, né? Na difusão, tá, quanto à osmose, a ideia aqui do processo é igualar as concentrações, tanto de um lado quanto do outro, né? No caso da difusão simples, o soluto sempre percorre um caminho do local onde ele está mais concentrado para o local onde ele está menos concentrado. Tá? Aqui nós temos um exemplo claro de difusão simples, né? Exemplo claro. Vamos pensar que eu tenho aqui uma membraninha aqui, ó. Uma membraninha aqui, ó, simulando a célula, né? Então nós temos aqui meio externo, meio interno, membrana plasmática, né? Então se eu tenho uma maior concentração de soluto de um lado da membrana e no outro eu tenho uma menor concentração, esse soluto tem a tendência natural, essa célula não faz nada para isso acontecer, tem a tendência natural de passar do meio onde ele está mais concentrado para o local onde ele está menos concentrado. Então a tendência, no caso aqui deste soluto, é atravessar a membrana plasmática, lembrando que no caso de transporte passivo, a célula não tem controle, tá, sobre o que entra e o que sai. Então vai entrar soluto para dentro da membrana, entrar soluto, na tentativa de chegar a determinado momento onde as concentrações desse soluto no meio externo se igualam ao meio interno. E aí a difusão se cessa. Esse processo aqui, onde não há interferência de nenhuma membrana, o soluto passa direto, não há interferência nenhuma de proteína, tá? Esse processo chama-se difusão simples. Então o soluto passa direto pela membrana na tentativa de igualar as concentrações. Então eu tenho um local onde eu tenho mais concentração, maior concentração, o local onde tem maior concentração. Então o soluto vai saindo daqui e passando para cá. Então vai saindo, vai baixando de um lado a concentração e vai aumentando do outro. A tentativa sempre de quê? De igualar essas concentrações, tá? Então, ó, lembrando vocês, difusão simples, passagem direta de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, né? Mais e menos concentrado de quê? Do próprio soluto. Então aqui eu tenho maior concentração de soluto, esse soluto atravessa a membrana, passando por outro lado, né, simulando aqui o meio interno, na tentativa de igualar as concentrações. Isso é difusão simples. No caso da difusão facilitada, existe uma proteína que facilita, que ajuda a entrada do soluto dentro da célula. Sem a proteína abrir essa entrada, o soluto não entra. Tá? Então, na difusão facilitada, existe uma proteína na membrana que facilita a passagem. Só, eu tenho maior concentração do soluto no meio externo do que no meio interno. Tá? Então, o que essa proteína faz? Essa proteína abre uma passagem do meio externo para o meio interno. Abre uma porta de entrada ou uma porta de saída. No nosso exemplo aqui, uma porta de entrada, né? Então, o soluto que é mais concentrado no meio externo passa por essa proteína e entra dentro da célula. Tá? Então, o que essa proteína faz? A proteína abre uma porta de entrada. Ela facilita a passagem desse soluto, né? Sempre da mesma forma, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, né? Então, se eu tenho maior concentração de soluto aqui, esse soluto vai passar por essa membrana, por onde? Pela proteína, tá? Que facilita a passagem, por isso o nome é difusão facilitada, até igualar as concentrações, tá? Então, tanto na difusão simples, o soluto passa direto, sem precisar de proteína, quanto na difusão facilitada, a célula não gasta energia. Lembrando a vocês que energia para a célula, nós já havíamos falado, que é a adenosina trifosfato, ATP, né? Esse é o nosso combustível. Então a célula não faz nada, ela não gasta a nossa energia para que esses dois processos ocorram, tá? Um outro exemplo que nós temos de transporte passivo é a osmose. Lembrando vocês, difusão simples e difusão facilitada,
o que passa é o quê? Soluto. Soluto. Tá? Já na osmose, já é diferente. Na osmose, a passagem é de solvente. Solvente. Tá? Se a passagem é de solvente, nós falamos para vocês que o solvente universal na biologia sempre é quem? A água. Tá? Só que, na osmose, a água faz o caminho inverso, né? Faz o caminho inverso. Olha só. Na difusão é do meio mais concentrado para o menos concentrado de soluto. A osmose é o contrário. A água sai do meio onde está menos concentrado e vai para o meio onde está mais concentrado. Tá? A água, lembrando a vocês, tem livre passagem pela membrana. A membrana não consegue controlar nem a entrada nem a saída de água. Só que o gradiente de concentração é diferenciado. Aqui o gradiente de concentração sempre é do meio mais concentrado de soluto para o meio menos concentrado de soluto. No caso da osmose, a passagem do solvente vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado de soluto. Sempre, sempre, sempre. A favor de um gradiente de concentração do menos para o mais. Tá? Então, voltando novamente. Difusão, passagem de soluto do mais concentrado para o menos concentrado. E a osmose, passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, a osmose é um pouco diferente. Tá? Aqui ó, é contra o gradiente, vai do mais para o menos. Aqui é a favor do gradiente, vai aumentando do menos para o mais. Tá bom? Do mesmo jeito, na tentativa de igualar a concentração de soluto. Né? E aqui eu coloquei 3 situações distintas que podem acontecer dentro das células animais. Isso pode acontecer em célula vegetal? Pode, mas em célula vegetal acontece um pouco diferente. Tá? Na célula animal, eu tenho aqui 3 situações que podem ocorrer na minha célula, na sua célula, na célula de qualquer animal. Né? Eu peguei como exemplo a célula do sangue, por isso que eu coloquei em vermelho aí. Qual que é a célula do sangue? São as hemácias. Né? São as hemácias. Bom, aqui eu coloquei essas hemácias em 3 frascos diferentes, 3 recipientes com solução salina. Tá? Então, o que tem aqui nessa água aqui, ó? Tem sal de cozinha. Tá? Então, aqui é uma solução salina. Né? Salina porque tem cloreto de sódio, né? NaCl. Então, é água e sal. Então, eu peguei e coloquei uma certa quantidade de hemácias aqui nesse recipiente, uma outra quantidade de hemácias aqui nesse recipiente e uma outra quantidade de hemácia aqui nesse recipiente. Olha, eu sei qual é a concentração de sódio, de cloreto de sódio que existe dentro da célula. Então, eu alterei as concentrações de sódio na solução. Então, veja bem, nesta situação hipotética, a concentração de sódio é maior na solução do que dentro da célula. Preste atenção nessa situação aqui, ó. Então, aqui na solução, a concentração de soluto, concentração de cloreto de sódio, é maior do que no interior da célula. Por isso eu chamo a solução de solução hipertônica. Tá? Hiper porque ela tem muito o quê? Soluto. Ela tem mais soluto do que o meu referencial. Qual que é o meu referencial? O interior da célula. Tá? Então, dentro do interior da célula, eu tenho menor concentração de soluto do que no meio externo. Aí eu falo que o meio onde essa célula está é um meio hipertônico. Tá? Nessa situação, veja bem, a água sempre passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Lembrando a vocês que a membrana não controla nem entrada nem saída de água. A água entra e sai de acordo com a concentração de soluto. Então, se eu tenho menor concentração de soluto no meio interno da célula
e maior concentração de soluto no meio externo, a água ela tem a tendência de entrar na célula ou sair da célula. Olha, se é a favor do gradiente, do menos concentrado para o mais concentrado, a água sai da célula, tá? Então a célula, nessa situação aqui, ó, ela vai murchar. Ela vai murchar. É a mesma coisa de você ficar muito tempo numa piscina. Uma piscina tratada com cloro, né? Então a concentração de cloro dentro da água da piscina é muito maior que a concentração de cloro na sua célula epitelial. E aí a tendência, você mesmo estando dentro do ambiente aquático, você perde água, você desidrata. Por isso que seus dedos ficam enrugados, sua pele fica ressecada. Tá? Um outro exemplo também é você higienizar, comprar um alface e higienizar ele, né? Colocar uma concentraçãozinha de vinagre na água e deixar o alface timbor lá. A concentração de vinagre na água será maior do que no interior da célula vegetal. Então, se você deixar muito tempo, o que acontece com o alface? Ele vai murchar. Tá? Por quê? Porque ele vai perder água para o ambiente. Aqui do mesmo jeito. A nossa hemácia, a concentração de soluto é menor do que no meio externo. Então, a água tende a sair da célula e passar para o meio externo. Nessa situação, a minha hemácia vai o quê? Murchar. Ela vai murchar. Vai murchando, 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 até entrar no estado que nós chamamos de plasmólise. Plasmólise, né? A célula vai morrer, tá? Por falta de água. Lembrando vocês que a água é o principal solvente nas reações químicas dentro da nossa célula. Se eu não tenho água, não tem reação química, a célula morre, tá? Então a célula murcha, tá? Em meio hipertônico aqui. Agora, e se for numa situação inversa? Se eu pegar e colocar essa hemácia num ambiente onde a concentração de soluto é muito menor do que dentro da célula. Olha só. Nesse exemplo aqui, eu vou colocar aqui exemplo 1, exemplo 2, né? Neste exemplo 2, a concentração de soluto é muito maior dentro da célula do que fora. Tá? Então veja bem, aonde tem maior concentração de soluto? Dentro da célula. Aonde tem menor concentração de soluto? Fora da célula. Então, nessa situação hipotética, o meio onde eu coloquei a célula é chamado de meio hipotônico. Hipo quer dizer pouco. Ou seja, a solução tem pouco soluto em relação à célula. Então, nessa situação, e a água não inverte. A água sempre passa do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, nessa situação aqui hipotética, a água tende a entrar dentro da célula, né? Então, a célula, em vez de perder água, ela vai ganhar água. Então, ela vai ganhar água, ela vai inchar, 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 até estourar. Tá? Porque a membrana não suporta, é igual um balão. Você vai enchendo de ar, soprando, 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 até a bexiga não aguentar mais e estourar. Aqui é a nossa célula. Ela vai enchendo de água, lembrando que ela não tem um controle, né? A membrana não tem um controle só passar de água. Então, dependendo da concentração de soluto, ela vai enchendo de água, enchendo, 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 até estourar. Até entrar em lise celular. Limbrando que lise é a morte da célula, né? Então, tanto em meio hipertônico quanto em meio hipotônico, a célula morre. Tá? A célula morre, a célula é animal. A célula morre porque aqui por falta de água, aqui por excesso de água. Tá? Então ela vai inchar, tá? Até estourar. Agora, em uma concentração, no terceiro exemplo aqui, ó, no terceiro exemplo, a concentração de soluto aqui no meio é igual à concentração de soluto no interior da célula. Então eu falo que o meio é isotônico, ou seja, a concentração de soluto do meio ambiente é igual, iso quer dizer igual à concentração de soluto dentro da célula. Nessa situação, vai acontecer alteração da morfologia da célula? Ela vai perder ou ganhar água? Não, ela mantém o seu estado natural. Por quê? Porque a mesma quantidade de água que pode entrar é a mesma que pode o quê? Sair. Então não altera a morfologia da célula. Eu falo que esse tipo de solução isotônica aqui, ela é idêntica à concentração de soluto dentro da célula.
ok? Já em célula vegetal, o que muda? Tá? Em célula vegetal, se aqui fosse uma célula de uma planta, se a célula da planta for colocada em ambiente hipotônico, ela vai entrar em plasmose? Vai. A célula vegetal vai perder água, até perder função e morrer. Tá? Igualzinho a célula animal. Agora, em ambiente hipotônico, a célula vegetal vai ganhar água? Vai. Mas ela vai estourar? Não, ela não vai estourar, ela não vai entrar em lise. Por que a célula vegetal não entra em lise? Porque ela tem uma parede celular que impede com que a membrana plasmática estoure e enche demais. Tá? Então a membrana, a célula vegetal, ela vai enchendo de água, enchendo até o limite da parede celular. A parede celular impede com que a célula estoure. Tá? Então, em células vegetais, em qual situação a célula morre? Apenas em ambiente hipertônico. Em ambiente hipotônico, a célula não morre. Por quê? Porque a parede celular segura. Em ambiente isotônico, é a mesma coisa do que em célula animal. A quantidade que sai é a mesma que entra. Ok, meninos? Então, isso aqui foi o transporte passivo. Na próxima aula, a gente fala um pouquinho sobre transporte ativo. Um grande abraço a todos vocês e bons estudos.